Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre uma outra qualidade que tinha, outra característica que havia aqueles homens cheios de poder da igreja primitiva, né? Era a obediência. Obediência à voz do Espírito Santo, né? Para confirmar isso, eu queria ler com você um versículo que está em Atos, capítulo 4, versículo 18 até 20, que fala assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai você justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Né? Se analisar esse versículo, né, a gente tem que ver também Atos 3, os apóstolos João e Pedro tinham acabado de curar um cego de inocência, né? Esse tinha feito oferecer a liderança religiosa, né, que havia mandado ele aprender, né, falando ele, ameaçando para ele de não falar mais no nome de Jesus, né, ele estava invejoso, né, ele não queria aceitar Jesus, queria atrapalhar a missão dos apóstolos, dos seguidores de Cristo, então ameaçaram ele, mas ele não obedeceram a voz dele, obedeceram a voz daquela liderança, eles continuaram a falar de Jesus, continuaram a fazer obras e maravilhas, né, escolheram obedecer a voz do Espírito Santo, custasse o que custasse, né. É, Então, eu queria ler com você outro versículo, também que se refere também sobre a liderança religiosa, que está em, em Atos 9, 2, 1, 2, que fala assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse segundo aquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Né? Agora, na pergunta que quero fazer para vocês, a gente tem que obedecer na liderança assim? Você viu, a gente vê a liderança religiosa, os príncipes do sacerdote, do fariseu, do saduceu, né, aquele alto cargo religioso, mandar Paulo para prender os cristãos, para matar os cristãos. A gente tem que obedecer a uma liderança assim dessa forma. Né? Eu queria linkar para você o que fizeram, né? Algumas pessoas da liderança religiosa nesses centenas de anos, né? É claro que alguns são em referência a são em referência às épocas passadas, né? Mas alguns não, se referem até nos dias atuais às coisas erradas que fizeram a liderança religiosa, ao qual, como falarei mais na frente, não temos absolutamente que obedecer. Então, primeiro, Inquisição, que eram tribunais que perseguiam, puniam pessoas acusadas de heresia, feitiçaria e outros crimes contra a fé, muitas das vezes sem provas consistentes. Cruzadas, guerra religiosa para conquistar a Terra Santa dos muçulmanos, que deixaram rastro de violência e morte. Abusos sexuais. Igreja tem sido acusada de encobrir casos de abuso sexual com consequência devastadora para as vítimas. Acumulação de riqueza. A igreja acumularam grande quantidade de terra e riqueza, o que gerou crítica e insatisfação dentro do povo. Corrupção. O clero foi acusado de corrupção e abuso de poder, com padres e bispos utilizando seus cargos para benefício próprio. Indulgências. A prática de vender perdão divino mediante pagamento de dinheiro, que foi uma das causas da reforma protestante. Né? Então, alguns crimes desse aqui que cometeram os líderes religiosos foram antigos, né, daquela época, não são atuais, né? Mas alguns são atuais sim, porque até agora, infelizmente, abusos sexuais acontecem aí nas igrejas, seja católica ou protestante, né? Então, a gente vê que são atuais, infelizmente, né? Mas é uma pergunta que eu quero fazer para você. Temos que obedecer sempre aos nossos líderes, então? Né? Se você falar com uma pessoa no sistema religioso, vai falar, claro que sim, sempre tem que obedecer aos nossos líderes, né? Mas Jesus, o que falava sobre isso, né? Ele veio para servir ou para ser servido, né? A propósito disso, eu quero ler para vocês algum versículo que fala sobre como você tem que ser o líder, né? Antes de falar de novo sobre obediência ao Espírito, eu quero falar para vocês sobre esse assunto, que falei num vídeo, mas falei muito pouco, e Deus falou comigo de falar mais ainda, né? Então, o líder para Deus, né, tem que ser assim, como fala nesses versículos aqui. O maior entre vocês
deverá ser servo. Mateus 23:11. Romanos 12:10. Dedique-se um aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Né? E mais de tudo, né, Filipenses, quando fala, né, que Deus assumiu a forma de servo, né? Não quis ser igual a Deus. Assumiu, se rebaixou para assumir a forma de servo. Então o líder tem que servir, como já falei em outros vídeos também. Né? Então por que as pessoas, os líderes religiosos até agora acham que a pessoa tem que ser, que o líder tem que ser servido, tem que ser super honrado? Não estou falando que tem pessoas também, líderes que realmente é homem de Deus, sim. No sistema eles são muito poucos, no sistema muito poucos. Mas, né, por que as pessoas falam? Porque está vivendo na lei ainda. Ele continua vivendo na lei. Jesus fala outra coisa de como tem que ser o líder. Não tem que ser assim. E Jesus foi o maior líder da história. Você concorda comigo? Né? Então, agora vamos voltar sobre obediência à voz do Espírito. Né? Jesus foi o maior líder de Deus, mas foi também um filho de Deus, foi uma pessoa que obedeceu a voz do Espírito Santo, custasse o que custar. O Espírito Santo mandou ele para o deserto. Né? Quando o Espírito Santo falou que não era para visitar Lázaro que estava morrendo, ele obedeceu. Você já se sabe, né? E no Evangelho de João, que mandaram chamar ele. Ó, Lázaro está morrendo. Mas ele não foi logo, não. Ele esperou ele morrer para ressuscitar ele, causando tristeza, né? Nas pessoas, nos parentes, nos irmãos, etc, etc. Mas por que ele fez isso? Porque ele obedecia a voz do Espírito Santo. Ele obedeceu até o fim, até a morte da cruz. Né? Então, se a gente analisar a Bíblia explicitamente, claro que Jesus morreu para todo mundo, o amor de Deus é incondicional, mas só 4 pessoas na Bíblia são citadas como pessoas que Jesus amava. Marta, Maria, Lázaro e João, né? O apóstolo João, né? Não só no Evangelho de João fala isso, né? Então tem que ver se realmente Jesus amava só ele, né? Porque parece que amava só ele, mas tudo bem. Mas explicitamente está escrito que só o apóstolo João, né? Marta, Maria e Lázaro era a pessoa que Jesus amava. Agora imagine, né? Uma pessoa que você ama, Deus, o Espírito Santo fala, não, agora você fica aqui, você tem que fazer isso primeiro, e depois você vai lá. Então, é isso que aconteceu, né? Então, a gente vê aqui, agora eu vou falar um pouco sobre a minha história, sobre a obediência do Espírito Santo, o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Minha filha tinha 2 meses, né? O Espírito Santo falou comigo claramente que era para ir na Itália, eu pedi sinais a ele que se era para fazer ou não, se era para ir ou não. Ele colocou um dinheiro na minha conta que ninguém tinha colocado e foi para a Itália, né? Minha mulher não gostou muito, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, porque quando tem a direção de Deus, né? Dá tudo certo. A minha filha conseguiu vacinar vacina em Minas Gerais, que não estava disponível aqui em Angra, onde eu moro, naquela época. Né? Tudo se encaixou. É por isso que ter intimidade com Deus é importante para saber quando realmente Ele está falando com você ou não. Né? Então, uma pessoa que quer se tornar seguidor de Cristo terá que obedecer à voz do Espírito Santo, custar o que custar. Não é só naquela época, na nossa época de agora, a pessoa terá que ser disposta a pagar o preço para poder realmente fazer a vontade de Deus acima de tudo. Né? Então, vou falar outro episódio para você, né, o que aconteceu comigo, outra experiência que eu tive. 6 anos atrás, o Espírito Santo falou comigo claramente que não era para trabalhar, mas que era para me concentrar em estudar a palavra de Deus. Infelizmente, muitas vezes caí na religiosidade, né, mas será 2 ou 3 anos que o Espírito Santo está falando comigo na intimidade, na conexão, tem graças a Deus, uma conexão muito profunda com Deus, né, o que Ele tem falado para mim tem dado resultado, né, até na hora da cura, intimidade, relacionamento, porque vem dele, não vem de mim, tudo pela glória dele. Então, obedecer a voz do Espírito Santo ao final, quando você sente o amor de Deus, quando você tem intimidade com Deus, você vai conseguir fazer o que o Espírito Santo mandar você fazer. É isso que aquela igreja primitiva, aquele seguidor de Cristo daquela igreja primitiva fazia, né? De não se importar com as consequências, mas ir até o fim. É isso que Deus espera que uma pessoa que se torne um seguidor de Cristo faça, que siga Ele até o fim. É isso que Deus tem revelado para mim. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.